Planejamento estratégico é a ferramenta que conduz a sua empresa do lugar onde ela está no momento para a situação futura desejada. E, claro, nesse trajeto, as estratégias que você vai implementar, as metas que você vai alcançar, todo o roteiro, equipe, pessoas, recursos, tudo que você precisa para que a sua empresa chegue onde você quer que ela chegue. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao podcast Alessio Mascarenhas. Aqui a gente fala de negócio de uma forma descontraída e prática para você aplicar no outro dia na sua empresa e levá-la ao crescimento. Para você que me acompanha pelo YouTube, aproveita esse momento e já se inscreve no meu canal, toca no sininho para ativar as notificações e deixa um joinha nesse vídeo que tenho certeza que vai agregar muito para o seu negócio. Tá bem? Não custa nada. E você me ajuda a desenvolver o canal. É tão difícil crescer aqui no YouTube e você vai estar me ajudando nessa missão. Se você é novo, se você é nova por aqui, deixa eu me apresentar. Eu sou Alessio Mascarenhas, administrador, MBA, mestre em gestão de empresas pela Universidade de Mondragão, na Espanha, e consultor empresarial há mais de 15 anos. E o mais importante de tudo, sou empreendedor como você. Então eu sei as suas dores, seus desafios e por isso mesmo estou aqui para te ajudar. Vamos nessa. O tema da vez é planejamento estratégico. E com o mundo cada vez mais rápido, com mudanças mais aceleradas, as pessoas ainda se questionam se o planejamento estratégico ele é válido ou não nos tempos de hoje. Claro que sim. O que mudou foi a forma de fazer, a velocidade que nós precisamos revisar. Mas a necessidade de trilhar um rumo, ela sempre vai existir. Sêneca, quase 2000 anos atrás, já dizia: nenhum vento sopra a favor de quem não sabe para onde vai. Nós, enquanto empresários, precisamos saber para poder remar na direção correta e utilizar as ferramentas mais adequadas. Planejamento estratégico é o processo pelo qual uma organização planeja o seu futuro no médio e longo prazo. O que hoje em dia é extremamente desafiador, haja vista que as mudanças são cada vez mais aceleradas. Mas até essas mudanças de tecnologia, de mudança de capital, de cenário econômico, até isso deve ser avaliado durante um processo de planejamento. Por isso que quanto mais amplo ele for, quanto mais informações qualificadas você tiver, mais pessoas participando, mais bacana, mais próximo da realidade ele tende a ser. Porque a diversidade de informações e de pessoas vai gerar também uma riqueza maior de conhecimento para fazer um planejamento estratégico melhor. Então agora eu vou te dar aqui o passo a passo do que você deve fazer no seu negócio para fazer um planejamento estratégico bem estruturado. O processo de planejamento estratégico, e aí é importante falar que processo e plano são duas coisas diferentes. Processo é a forma de fazer, são as oficinas que você vai realizar, as pessoas que você vai mobilizar, as informações onde você vai buscar, né? O processo de construção e o plano estratégico é a formalização disso através de um documento. Então, o processo de planejamento estratégico ele deve ocorrer em pelo menos 3 etapas. Uma primeira é de diagnóstico, quando você avalia a empresa no cenário atual ou nos seus resultados anteriores. Uma segunda que é o do planejamento efetivamente, que é quando você, com base nessa realidade, você define onde você quer chegar, objetivos, estratégias, metas. E um terceiro que é a implementação, que é você pegar esse plano e transformá-lo em realidade. A maioria dos planejamentos estratégicos fracassam porque eles viram documentos de gaveta, viram apenas um plano que vai para a mão ali de poucas pessoas na organização e esse plano não é posto em prática. Então, a etapa de implementação e monitoramento, que é você ir fazendo as etapas e ter reuniões mensais, trimestrais, semestrais, vai ser essencial para que ele tenha sucesso. A primeira etapa do planejamento estratégico é o diagnóstico, é uma leitura do momento atual. Você não tem como fazer um planejamento de qualidade se você não fizer uma boa análise presente. Por isso que ele é tão importante. Quando você vai ao médico, ele primeiro faz uma anamnese, um diagnóstico, que pode ser no seu consultório, na telemedicina, através de exames laboratoriais, todas as informações que ele vai precisar para poder fazer uma receita médica, passar para procedimentos, recomendar uma cirurgia
Isso só é possível depois de um bom diagnóstico. Por isso que a etapa de diagnóstico ela é tão importante. Muitas empresas utilizam uma ferramenta simples para um diagnóstico, que pode ser a análise SWOT, que eu vou colocar aqui um gráfico para que você possa ver como ela é estruturada. A análise SWOT ela se encarrega de olhar para o ambiente externo e o ambiente interno. No ambiente externo, ela vai olhar as oportunidades e ameaças. O que é que tem no mercado que eu posso aproveitar para desenvolver o meu negócio? E o que é que tem no ambiente que ameaça o desenvolvimento do meu negócio? Já na análise interna, eu vou olhar os meus pontos fortes e pontos fracos. O que é que eu tenho na minha organização que favorece o seu posicionamento no mercado, no setor, na competição, na concorrência? E o que é que eu tenho na minha empresa que são pontos fracos? Aquilo que me distancia dos meus objetivos, que eu preciso superar para me desenvolver. Inclusive o nome SWOT, o acrônimo SWOT, em inglês, é o que a gente chama aqui no Brasil de FOFA, porque tem fortalezas ou pontos fortes e oportunidades, que são coisas boas, positivas. E nós temos também fraquezas e ameaças, né? FOFA, né? Então, esse acrônimo ele representa tanto as oportunidades e fortalezas do ambiente externo e interno, quanto as ameaças e fraquezas do ambiente externo e interno. Então, essa ferramenta ela é muito prática, se ela for feita de forma participativa, com brainstorming, com vários setores, é maravilhoso. O problema é que muitos empreendedores e consultores erram ao achar que o diagnóstico pode ser só ela. A análise SWOT é apenas um ponto de partida para que você possa aprofundar nas análises. Por exemplo, se uma fraqueza identificada foi o fechamento negativo da empresa em todos os meses do ano, essa informação por si só não quer me dizer nada. Eu preciso entender o porquê que ela deu resultado negativo todos os anos. Eu preciso avançar para os relatórios, entender com as pessoas de cada setor o que levou àquele resultado. Se é uma fraqueza, por exemplo, o baixo uso de tecnologias, eu preciso entender o que é que eu posso fazer para modernizar a minha empresa. Inclusive, no meu planejamento, na etapa seguinte, eu preciso prever como superar essa fraqueza. O mesmo acontece nas outras áreas. Se eu tenho pontos fortes, como eu posso potencializá-los? Se eu tenho oportunidades, o que é que eu posso fazer para surfar as boas ondas que vêm pela frente? Ou mitigar os riscos que as ameaças vão trazer. Então, a análise SWOT, gente, é apenas o primeiro passo do diagnóstico. Eu preciso depois aprofundar, principalmente nas questões internas da sua empresa. Então, aprofundar em relatórios, análises, seu demonstrativo de resultados, conversar com seu contador, com sua equipe de diversos setores, tudo para que você possa aprofundar. Quanto maior for a profundidade do seu diagnóstico, maior a qualidade de informações, melhor a sua possibilidade de tomar decisões assertivas no planejamento. Certo? Feito isso, eu recomendo uma outra coisa. Se um fator tão importante no negócio são as pessoas, nada melhor do que aproveitar o momento do diagnóstico para aplicar uma pesquisa de clima organizacional, saber como é que as pessoas estão avaliando o ambiente da empresa, saber como é que ela se vê dentro daquele negócio e como ela vê os outros e o próprio negócio. Entender como as pessoas estão motivadas, como essas pessoas estão engajadas, é importante para você ver o quanto você pode contar com elas na etapa de planejamento. E, por fim, se você já tiver um planejamento, é fundamental que você faça uma análise do planejamento anterior. O que foi alcançado, o que é que não foi alcançado, por quê? Quais metas foram negligenciadas e quais foram superadas, e o que levou a superar essas metas, entender, monitorar o planejamento anterior, entender o que foi que deu certo, foi que deu errado, vai te possibilitar fazer um planejamento muito mais assertivo. Então, quanto maior qualidade tiver o seu diagnóstico, mais embasamento você tem para fazer um planejamento de qualidade, para fazer um planejamento que te aproxima dos seus objetivos, que leva a sua empresa para o próximo nível.
Na segunda etapa está a parte de planejamento. Embasado no meu diagnóstico, agora eu tenho condições de planejar o meu futuro. E o planejamento ele começa sempre pelo direcionamento estratégico, que é a grande orientação do negócio. Essa orientação é dividida principalmente em 3 itens: missão, visão e valores. A missão refere-se à razão de existir desse negócio. O que é que está por trás do negócio? Qual é o grande propósito da sua empresa? A visão é como a empresa se vê no futuro, daqui a 5 anos. Como você está posicionado no mercado? Qual é a posição que você ocupa na cabeça das pessoas, do cliente? Qual é o tamanho do seu patrimônio? Como é que os acionistas, ou sócios, ou parceiros enxergam a sua empresa daqui a 5, daqui a 10 anos? Essa visão de futuro ela é importante para dar motivação, para as pessoas poderem ver, é para lá que eu quero ir, é naquela posição que eu quero estar, que eu quero ocupar. Isso é muito importante. E os valores é a base de tudo o que fazemos dentro do negócio. É o alicerce que mantém a empresa de pé. Sem valores claros, como é que você vai criar uma cultura forte? Não tem como. Eu diria que o direcionamento estratégico formado pela missão, visão e valores é a base da cultura de qualquer negócio. Todos os sócios devem estar imbuídos desses 3 itens. Todos os funcionários devem saber, devem viver esses 3 itens. E todos os clientes devem ser alcançados através deles. Uma outra etapa muito importante é você definir a estratégia de desenvolvimento do negócio. Eu estou falando aqui se a gente vai ter uma diversificação de negócios, se vai ter aumento de mercados, expansão através de franquias, qual é a estratégia de desenvolvimento que a empresa vai adotar para alcançar a sua missão, visão e, claro, baseado em seus valores. Importantíssimo. A partir daí, a gente vai pensar outros planos, como o plano de marketing. Como é que eu vou colocar, como é que eu vou comunicar essa nossa estratégia, como é que eu vou fazer essa estratégia chegar até as pessoas. Eu preciso estar bem embasado no plano de marketing, investir nisso para que as coisas aconteçam. Outra questão muito importante é você ver se sua equipe, se seu staff está preparado para essa nova fase que você está planejando. Nós temos pessoas suficientes, temos empresas parceiras adequadas, precisamos desenvolver novas habilidades, novas competências. Isso tudo é muito importante para que as pessoas estejam prontas para levar a empresa do ponto A para o ponto B desejado. E, claro, olhar para os investimentos e fontes de financiamento. Muitas empresas, para crescerem, precisam se alavancar, se endividar, tomar crédito. Então, quais são os investimentos que serão necessários para essa nova fase? Onde é que eu posso buscar recursos para isso? Vão ser recursos próprios? Vão ser recursos de terceiros? Eu me financio apenas com os fornecedores ou eu preciso buscar apoio com um parceiro, com um sócio, com um investidor ou com um agente bancário? E, claro, todo planejamento estratégico precisa estabelecer muito claramente as suas metas. Você tem uma missão a perseguir, objetivos a alcançar e metas que vão te mostrar se você está no caminho certo. Essas metas, elas podem ser grandes metas, KPIs, que mostram o crescimento de toda a corporação, nível de faturamento, retorno sobre o investimento, rentabilidade patrimonial, lucratividade e tantos outros. Ou podem ser metas por departamento, por filiais, por tipo de negócio, diferentes metas para diferentes objetivos. Inclusive, você pode descer ao nível das metas dos funcionários, venda por vendedor, eficiência por vendas e uma série de outras que você pode estabelecer. Isso vai depender, claro, do porte da sua empresa, da natureza do seu negócio e de outras variáveis que sejam mais relevantes. Para estabelecer essas metas da forma correta, utilize sempre o método de metas SMART. SMART porque ela tem que ser específica, ela tem que ser mensurável, ela tem que ser alcançável, mas ao mesmo tempo precisa ser relevante e precisa ser temporal.
Uma meta, para ser bem definida, precisa ter essas 5 características. Um erro comum dos processos de planejamento estratégico é resumir o planejamento apenas à definição de missão, visão e valores. É um equívoco. O planejamento estratégico ele é mais amplo e ele deve prever, principalmente, o nível de crescimento, de desenvolvimento econômico do negócio. Então eu preciso saber quais investimentos serão necessários, quais estratégias eu precisarei implementar, quanto eu vou ter de verba de marketing para fazer as coisas acontecerem, quanto de cliente eu vou crescer, quanto eu vou rentabilizar os ativos ou dar retorno sobre o investimento dos sócios e de investidores. Então, o planejamento estratégico é essa ferramenta que vai te dar um norte para onde você deve ir para você levar a sua empresa para o próximo nível. O terceiro e mais importante ponto é a implementação e o monitoramento. Não adianta nada você fazer um planejamento estratégico incrível e não colocar em prática. Imprimir aquele plano muito bem feito e deixar na gaveta. O planejamento é o caminho para você implementar as mudanças que você quer implementar para você levar a sua empresa onde você quer que ela chegue. Então, a primeira coisa que você pode fazer é transformar esses grandes objetivos, essas grandes ações, em planos mais pragmáticos, mais objetivos, em planos de ação. E para fazer isso, eu te recomendo utilizar a ferramenta 5W2H. A ferramenta 5W2H é um acrônimo que os primeiros 5 Ws referem-se a o que fazer, por que fazer, onde fazer, quem fazer e quando fazer. E os 2 Hs, o how de como e o how much de quanto custa. Então, você estruturando as suas ações dentro dessa estratégia, dentro dessa metodologia do 5W2H, você vai ter muito mais materialidade para transformar uma grande estratégia, uma grande ação a ser realizada em pequenas ações que você pode deixar uma pessoa responsável por aquilo, estabelecer a data exata de realizar e todos os outros passos que a gente falou por aqui. Então, transforme os seus grandes objetivos lá do planejamento estratégico em planos de ação mais adequados para a realidade de cada setor do seu negócio. E, por fim, não poupe no monitoramento. Fez o planejamento estratégico, é hora de monitorar, mensal, trimestral e semestralmente. Não adianta chegar em novembro desesperado, correndo para fazer o que não fez o ano todo. Se você for para e passo, a cada mês avaliando o desempenho daquelas metas que você estabeleceu, é muito mais provável que você chegue exitoso no final do ano do que simplesmente deixar de mão e só avaliar o resultado no final do exercício. Bem, pessoal, essa é a jornada para a realização de um planejamento estratégico eficiente para o seu negócio. 3 etapas simples. Fazer um bom diagnóstico para saber a condição da sua empresa no momento atual. Fazer um bom planejamento para você definir onde sua empresa quer chegar, quais são as estratégias, quais são as estruturas que você vai precisar para isso. E, claro, implementar e monitorar para ver se tudo está saindo conforme o planejado. E dessa forma eu tenho certeza que você vai levar a sua empresa da situação atual para a situação futura desejada de forma muito mais eficiente. Eu sou Alessio Mascarenhas, foi um prazer estar com você aqui nesse episódio. Te desejo saúde e sucesso.